verão já chegou. E ele vai se prolongar um pouquinho mais, mas não só no verão. Sabia que a gente tem que usar protetor solar o ano inteiro? Vocês vão entender por quê. E mais, a gente vai conhecer as diferenças entre os protetores, as texturas, as cores, como ele é apresentado no mercado, quem deve escolher qual protetor e ainda o fator de proteção, que é importantíssimo. Quem volta ao programa, a dermatologista Suzy Rabelo. Seja bem-vinda. Saudades. Que bom que você voltou. Você já tinha me visto gravidinha, não? Não tinha te visto grávida. Não, né? É a primeira vez e tá muito bonitinha. Ah, obrigada. Olha, então faz tempo que a doutora Suzy não vem no Você Bonita, mas que bom. A gente estava com saudade de você, que você é muito querida. Obrigada. É muito legal falar de protetor solar, até porque hoje acho que a tecnologia está do nosso lado, os cosméticos também, e a gente tem uma gama de protetores solares. Então a gente pode realmente se dar o luxo para escolher um protetor solar. Aqui a gente tem alguns exemplos. Queria começar te perguntando, hoje, qual a principal diferença entre eles? Por que a gente tem tanta variedade de protetores, né? Se no final das contas todos eles têm a mesma finalidade, que é o fator de proteção, proteger a pele contra o sol. A gente tem um problema muito sério na pele brasileira, que é uma pele mais oleosa. Então, antes a gente tinha os filtros europeus e americanos e eles não se adaptavam bem para a pele. Tá. Então, a indústria ela acabou desenvolvendo uma cosmética diferente para que eles fiquem mais aceitáveis, para que você não tenha brilho, para que você não induza a acne, que é a formação do quadro das espinhas, né? Tá. Então, hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de veículos que podem ser utilizados, desde os géis. Então, por exemplo, esse aqui é um filtro em gel. Você passa, Olha que interessante. e ele desaparece em 100%. Olha que legal. E esse não tem óleo? Esse não tem óleo. Em teoria, você sempre sente um tom meio pegajoso nesses filtros. Alguns filtros um pouco mais acessíveis, eles às vezes são um pouco mais desconfortáveis. Entendi. Os filtros melhores acabam sendo um pouco mais caros porque eles investem numa tecnologia diferente, então eles acabam sendo mais agradáveis. Então hoje em dia você não precisa usar, por exemplo, um gel para uma pele oleosa. Você tem o sérum, por exemplo, que é esse daqui, que ele também desaparece, olha. E ele tem um toque que acaba ficando mais seco, se você for sentir, do que o do gel. Entendi. E sem o cheiro de praia, que às vezes a gente se incomoda com alguns filtros. O perfume deles é bem parecido, né? muito A gente típico. lembra da piscina, da praia, é engraçado. Mas eles são manipulados ou não? A gente já encontra esses produtos prontos, tanto em sérum quanto no gel. Sérum, gel creme, gel, você encontra isso pronto. Tá. Eles também podem ser manipulados, mas existe um problema de que o filtro manipulado, ele tem um fator de proteção estimado, porque qualquer coisa que você acresce naquela formulação pode tirar a estabilidade do filtro solar. Tá. Então, você podendo utilizar os filtros prontos é muitas vezes mais interessante, porque você não perde essa estabilidade da substância. Ah, isso eu não sabia. Então tem muita gente que acredita que a manipulação acaba sendo melhor porque foi feita exclusiva para a pessoa, mas nesse caso do filtro solar não é tão interessante. Não é tão interessante. A gente perde um pouquinho nessa parte da proteção. Exatamente. Entendi. E nós, no dia a dia, já perdemos o filtro solar em termos de proteção. Porque a gente estava falando, o que vale a pena? Um filtro 15, um filtro 30, um filtro 60? Na realidade, do filtro, por exemplo, do 15 para o 60, a gente não tem 4 vezes mais proteção. A gente não pode ficar 4 vezes mais tempo exposto. Tá. Mas existe um pequeno ganho a mais que vale a pena, por exemplo, para uma pele clara. E uma coisa a gente tem que saber. Quando a gente aplica o filtro, normalmente a gente aplica numa quantidade menor do que a que seria preconizada para ser realmente efetiva. Tá. Você teria que usar uma camada grossa de protetor e isso é muito inestético, é muito desagradável até. Então a gente aplica uma quantidade menor e esse FPS, o fator de proteção, ele acaba caindo para cerca de 1/3 do que está escrito na face do produto. Então, o filtro 60, na realidade, 20. Ah, é? Porque a gente não aplica a quantidade que deveria aplicar. Tá. Por isso até que a Sociedade Brasileira de Dermatologia pauta que todo filtro você deve reaplicar a cada 2 horas. É isso que eu ia te perguntar. Então, isso também por não colocarmos na quantidade adequada quando a gente passa a primeira vez. Isso, a gente teria que passar 1 grama por centímetro quadrado, ficaria uma camada grossa de filtro. Agora, quem usa então, por exemplo, o protetor 15? No final, cai muito. Muito. O filtro 15, ele seria mais adequado para uma pele mais morena mesmo. Tá.
Porque a pele morena, ela também precisa do filtro. Que eu ia a pele dizer, negra também precisa. Eles fazem queimadura também. Às vezes chegam descascando, né? Fez queimadura, fez dano, né? Então você pode fazer dano no seu material celular. Então você também precisa, mas de uma quantidade menor, porque a pessoa está mais protegida pela melanina. Entendi. Agora, as pessoas mais claras têm que usar filtros mais altos. E também correm risco de desenvolver um câncer de pele. Exatamente. Assim como uma pele mais clara. Talvez em menos chances, mas conseguem desenvolver. Então também tem que usar o filtro solar. Tem que usar filtro Agora, muda o tom desse filtro solar para uma pele negra? Porque aqui a gente tem tons aí puxando, né, parecendo base, na verdade. Nós temos uma dificuldade muito grande ainda para a pele negra, principalmente nos filtros éticos, os filtros voltados para a medicina, que eles contemplem a pele negra. Isso é uma coisa que eu também sempre me queixo até para os laboratórios, dizendo, vocês precisam fazer alguma coisa para a pele negra. A gente, infelizmente, não tem voltado para a pele negra, mas para a pele morena a gente tem. Então, às vezes, na pele negra, se você vai usar um filtro com cor, isso não fica adequado. Então, é melhor na pele negra você, de repente, usar um sérum, que ele vai ficar transparente e não vai dar o problema de diferença de cor. E a gente não deve esquecer que os homens também devem usar filtro, né? Sem dúvida. Porque eu trouxe aqui filtros com cor, pensando no público feminino, mas não é só isso, né? Os homens têm que usar filtro. Os homens que estão ficando calvos têm que usar filtro na parte que está descoberta. Porque a incidência da luz, ela fica muito vertical e acaba aumentando o risco de lesões pré-cancerígenas e cânceres de pele na área de couro cabeludo. Olha, e muitos homens, eu acho que praticamente todos, não se preocupam com isso. Vocês se preocupam, meninos? Quem tá ficando calvo aí, eles vêm todos eles vêm com o bonézinho todo dia. Mas o boné ajuda a proteger. Quando eles estão de boné, pelo menos ajuda a proteger. Porque aqui no estúdio, com as luzes, a gente também tá cercado aí por essa irradiação. Na realidade, tem um estudo que mostra, assim, teve um físico que ele mostrou que essas luzes, elas na realidade não emitem radiação ultravioleta espúria, ainda bem. Mas, por exemplo, pessoas que têm manchas de pele, que são os melasmas, você tem que usar o filtro mesmo no ambiente fechado de uma maneira muito precisa, porque essas manchas do tipo melasma, elas mancham inclusive com a fração vermelha da luz branca. Porque a luz branca, na realidade, ela se decompõe em uma série de faixas, né? Vamos dizer assim, a faixa vermelha é que acaba manchando a pele também de quem tem melasma. Então, tem que tomar muito cuidado quando você tem mancha. Quando você não tem mancha, não esqueça de usar o filtro, mesmo que você vai ficar num ambiente fechado, porque depois você sai desse ambiente e esqueceu de passar o filtro. Então, passe o filtro, faça disso um hábito mesmo. E não esquecer dos lábios. Nós mulheres ainda usamos muitos batons com proteção, né? Mas os homens não. E é muito frequente ao longo da vida, para quem teve uma exposição muito grande, fazer lesões pré-malignas no lábio inferior, que é o lábio onde você recebe a radiação de um modo mais acentuado. Por isso que fica mais ressecado, o lábio inferior fica mais ressecado. Quando você toma sol, sim. Sim. Né? Quando você toma sol, faz mais casquinha quando racha. Sempre o acaba inferior se danificando mais. Isso. E então a gente tem que usar com fator de proteção também nos lábios, todo dia. Sim. A sorte é que nós mulheres acabamos usando os batons que têm os protetores solares hoje em dia incorporados em grande parte deles. Mas os homens não. E aí, às vezes, vão praticar um esporte em área aberta e não se preocupam em proteger lábio. Então, é muito importante você saber que tem que proteger lábio também. Por isso, eu fiz questão de trazer. Agora, esses coloridos que você trouxe, a gente encontra no mercado à venda como protetores que podem ser base também, né? A brincadeira da maquiagem, mas que também é protetor. Nesse caso, eles perdem mais ainda essa proteção ou não? Não, eles têm realmente a proteção garantida. É muito importante, por exemplo, que uma mulher que se maquia, que ela use um filtro desse para poder ir repondo o protetor, porque ela não vai lavar o rosto da maquiagem para pôr. Entendi. Então, é importante a gente ter. A gente tem pós de excelente característica hoje em dia. Então, a gente pode procurar no mercado coisas agradáveis para substituir a maquiagem, mas com fator de proteção mesmo, para que isso realmente garanta uma proteção. Agora, o protetor, desculpa, o Marco está fazendo a pergunta, o protetor de spray pode passar com o corpo molhado? Pode, não tem problema. Não tem problema, ele não se perde, porque dá uma aflição, né? Você dá uma olhada, você passa o protetor e fala, ai meu Deus. Aí você dá seca um pouquinho e fala, saiu tudo. O que tem o problema é você não reaplicar o filtro depois que você se molhou. Porque por mais que ele seja mais resistente à água, ele nunca vai ter uma resistência de 100%. Então você perde uma parte. Então sempre reaplicar depois que você molha o corpo ou sua demais. Então se você pratica um esporte,
na praia, por exemplo, você tem que reaplicar o filtro, você não pode esquecer, porque você está suando e lavando aquele filtro da pele. Então é muito importante. A reaplicação é ainda mais importante. E no caso dos bronzeadores, eu não sei se a gente tem aqui algum bronzeador com protetor solar, mas os bronzeadores são aí estrelas das praias para as mulheres que querem pegar uma corzinha. Eles são saudáveis? Eu, como dermatologista, eu prefiro os protetores solares. A gente se bronzeia mesmo usando o filtro solar. Na realidade, o filtro, ele só permite que você fique mais tempo exposto sem fazer queimadura. Esse é o princípio do filtro. Mas se você ultrapassar essa capacidade da sua pele de se expor, também você vai acabar fazendo queimadura solar. Mesmo com então, com uma pele clara, se você ficar embaixo do guarda-sol com o filtro 60, você vai se bronzear. Não tem como, porque a radiação ela reflete no piso, ela passa por parte do guarda-sol, ela reflete no corpo das outras pessoas para você, reflete da água, então você vai se bronzear. Não tem como não se bronzear. E o bronzeador, ele ativa o que na pele, pra gente falar que ele é um bronzeador? Na realidade, não dá pra gente dizer que ativa realmente. Tem algumas substâncias que elas até se comprometem a tentar estimular a formação. Mas eu vou dizer para você que eu não confio até nesse princípio. Eu prefiro não pautar coisa por aí. Eu prefiro que a gente diga, vamos usar um protetor solar, reaplicar a cada 2 horas e tomar o sol no horário correto. Porque a incidência da radiação, a concentração de radiação ultravioleta A e B, nos horários entre 10 horas e 16... E isso ainda é falado para literatura estrangeira. Então, quer dizer, o ideal até seria umas 9 horas da manhã, porque a gente tem uma incidência de ultravioleta muito maior do que o país europeu, do que nos Estados Unidos. É verdade. Então, se a gente for se pautar pela nossa própria realidade, deveria ser um pouco mais restrito ainda. E a gente não deve esquecer, os filtros devem ter mostrados também na embalagem o fator de proteção ultravioleta A, além de ter o FPS, que é o que vai até 60, é o FPS, né? Entendi. Agora, além disso, algo que eu acho muito importante, que poucas vezes a gente falou aqui no Você Bonita, mas eu me lembrei porque agora realmente é um assunto que faz parte da minha vida, filtro solar infantil. Tem diferença? Tem. A gente tem que usar, então, um outro filtro solar específico para as crianças? Tem. Não pode ser o mesmo? Não pode ser o mesmo. Por quê? Porque existem mais substâncias químicas nos filtros para pessoas a partir dos 10 anos. Então, até os 10 anos, você não tem a pele 100% madura e você pode acabar levando absorção ou processos realmente irritativos por certas substâncias. Então, quanto mais cedo você expõe aquele indivíduo a essas substâncias irritativas, mais precocemente ele pode desenvolver algum quadro alérgico. Então, o ideal é não se submeter a essas moléculas que podem ser mais alergizantes, podem causar mais alergia. Mas devemos passar o protetor, então, em crianças? A partir dos 6 meses de vida. Até os 6 meses de vida, é aquele solzinho que a gente indica de 10 a 15 minutinhos, aquele solzinho em horário seguro, porque às vezes aquela criança realmente vai precisar, às vezes não, a criança vai precisar sintetizar vitamina D, tem uma série de coisas associadas aí. Mas até os 6 meses de vida, você não deve levar a criança para a praia. Você não deve levar a criança à piscina. Né? Ela não deve se expor. A partir dos 6 meses de vida, então, você usa o protetor solar a cada 2 horas e filtro de criança. Olha, isso é muito importante. Tem alguma indicação de proteção? Tem, normalmente eles têm fator alto, porque eles são filtros chamados de filtros físicos. Eles têm moléculas que eles vão fazer uma barreira mesmo entre a radiação e a pele. Diferente dos filtros dos adultos, que tanto associam as barreiras físicas quanto substâncias químicas que fazem a reação ali com a radiação e impedindo a ação na nossa pele. E também não permitir que essa criança fique muito exposta ao sol. Com certeza. No carrinho, bebê conforto, baixar, né? Tem um toldinho, né? Tem alguns carrinhos que tem agora uns guarda-chuvinhas. Enfim, tem aí uma gama, eu tô enlouquecendo com isso. Tomar cuidado. Mas a gente vai andando, de repente, no Ibirapuera e tal, eu fico de olho, fico reparando. O ideal é não deixar a criança exposta de qualquer maneira. E piscina antes dos 6 meses também nem pensar. Porque você vai ter uma exposição solar muito acentuada. Não, mas se for uma piscina fechada, tudo bem. Porque o problema não é o cloro. Não, o problema é a exposição. Porque tem muita gente que já quer colocar o nenê na natação, nem fez 6 meses, já é uma coisa meio precoce, né? Mas é melhor evitar. De qualquer maneira, porque a gente pode aumentar, então, o índice alérgico dessas crianças. Em relação aos filtros, sim, não pode. Não é evitar, é não usar mesmo não usar antes dos 6 meses de vida, não usar. Perfeito. E, no fim, a gente tem aí, com certeza, a opção
a variedade. Ainda bem que os cosméticos hoje estão tão desenvolvidos, que a tecnologia está do nosso lado. A gente pode escolher esse filtro. Então, o ideal é fazer o teste mesmo, colocar na mão, falar, olha, eu gosto desse, não gosto. Até porque tem muita gente com a oleosidade que você falou, né? E cuidado, às vezes o paciente chega pra gente cheio de espinha, cheio de acne. Doutora, eu não sei o que está acontecendo, é filtro solar. Muitas vezes nessa época do verão. Então, existem muitos filtros que dão acne mesmo, que dão. Então, se você tem dúvida, se você não conseguiu escolher sozinho, procura o dermatologista, ele vai te orientar o melhor filtro para a pele. É isso mesmo. E nem sempre o manipulado é melhor do que aquele que já está pronto, como você citou. Só posso te agradecer. Obrigada, doutora Suzy. Obrigada. Tá e volta, então. Pode deixar, se não der tempo de voltar antes de eu sair, acho que não vai dar tempo, porque logo mais eu vou entrar na minha licença, mas eu volto rapidinho, mas já estou de volta e aí eu te espero. Estaremos aí, tudo de bom. Obrigada. Tudo maravilhoso. Obrigada mesmo. Quero fazer um agradecimento especial ao Hospital Bandeirantes. O site www.hospitalbandeirantes.com.br hospitalbandeirantes.com.br. Inclusive é possível entrar em contato com a doutora Suzy. Quem ficou com alguma dúvida, quem já passou por algum problema ligado ao protetor solar, alguma alergia, é legal tirar essas dúvidas. Consulte sempre um dermatologista. Isso não tem como escapar. A gente tem que consultar mesmo o médico, porque somos diferentes, não é verdade? Aqui nas pautas a gente consegue falar do assunto para o pessoal ficar bem informado. Agora, assuntos específicos têm que ser tratados com os médicos.